Com a missão de representar e orientar as empresas para o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor, o Sincabima é o representante das indústrias paranaenses de base do ramo de cacau, balas, massas, biscoitos, doces e conservas. Considerado um dos mais representativos sindicatos do setor de alimentos, a entidade empresarial visa desenvolver ações proativas e inovadoras para o setor. Atuando desde 1938, o Sincabima foi um dos sindicatos fundadores da FIEP. Como trata-se de uma entidade representativa empresarial, as mais de 4.000 companhias filiadas contam com o Sincabima como representante legal nas negociações das convenções de salários e cláusulas sociais. Com uma atuação agregadora e fortalecedora, a atual gestão negocia constantemente com as autoridades representativas de diversas regiões do Estado. Sincabima. Juntos somos mais fortes. O nosso bate-papo hoje ele vai ser muito mais humano do que técnico, muito mais a nível de gestão. Eu acho que esse é o objetivo, de olharmos para essa implantação e como fazemos essa gestão da NR dentro das empresas, uma vez que ela está valendo, né, e que vai ter o devido tratamento pelos órgãos públicos, pelos órgãos competentes. E, principalmente, o que significa termos a NR e olharmos para de que maneira a NR1 pode auxiliar em gestão, segurança, qualidade de ambiente de trabalho e também no auxílio no aumento da produtividade dentro da empresa. Eu vou trazer para vocês um pouco de um contexto global para a gente entender esse movimento voltado para o ser humano. Nós vivemos várias eras, né? A era da agricultura, a era da indústria, da informática, e nós estamos agora, nesse momento, eu acredito, que vivendo a era das pessoas, né? As pesquisas Gallup, mais a Organização Mundial da Saúde, trazem uma informação bastante importante. No relatório de 2024, eles apontam que houve um crescimento de doenças psicossociais de aproximadamente 13%. Em 2025, esse número passa para 15%, né? E uma coisa que chama atenção, a título de curiosidade, é que quase 65% desse número são mulheres adoecendo, né? A Previdência registrou esse ano 540 mil afastamentos por conta de doenças psicossociais, né? Nós estamos vendo nas mídias e estudiosos desse tema que estão considerando a nova epidemia. Nós tínhamos epidemia de bactérias, de vírus, e que nós estamos vivendo um momento de uma epidemia social, né, mais neuronal, aonde o indivíduo está perdendo o vínculo com ele mesmo, com a família e com a sociedade. E no que isso resulta? Resulta numa apatia de existência e numa apatia também no trabalho. Ele não tem o vínculo que nossos pais, que a geração anterior à nossa, tinha com o trabalho, reconhecendo o valor desse trabalho a nível de contribuição para uma sobrevivência sua e da própria família, mas também de grande importância para o desenvolvimento social. Nós temos o que está sendo chamado hoje da sociedade do cansaço. Segundo um filósofo, Churran, ele traz com muita clareza o perigo e alerta desses comportamentos que estão acontecendo e que todos nós estamos vendo, tanto a nível social como a nível familiar, e que já chegou até as nossas empresas.
nós temos aqui, então, considerando todas essas informações, um apagão de mão de obra. Eu acredito que todo mundo que está nas empresas, que está no RH principalmente, tem sentido isso. Está cada vez mais difícil conseguirmos preencher nossos quadros de colaboradores nas empresas. O nome dessa liberdade, que nós já falamos, nós vemos pessoas que cada vez mais elas querem ocupar a posição de autônomos, né? E isso não contribui socialmente para esse momento, para esse resultado, onde nós temos uma previdência sobrecarregada e nós temos uma sociedade com índice de engajamento produtivo bastante baixo. Ele traz também que depois das mulheres, o grupo que mais adoece são os gestores. Os gestores são os que mais têm problemas de doenças psicossociais mais silenciosas, que são os distúrbios, começando com um simples distúrbio de sono, indo para uma depressão, para crises de pânico, e que nós temos isso na mídia frequentemente. Então, qual é o caminho para a implantação da NR1? A primeira coisa é essa incorporação no seu PGR. É uma avaliação de que se esse PGR está contemplando todas as outras normas de segurança e como isso realmente está sendo levado a sério dentro da empresa. Ainda tem empresas, pelo que a gente tem visto, que fazem isso a nível documental, só a nível documental. E qual que é a consequência disso? Uma vulnerabilidade da empresa e a criação de um passivo trabalhista. Hoje, o dano moral, o dano por assédio, enfim, está cada vez mais presente nas nossas reclamações trabalhistas. E só além do ônus financeiro que causa para a empresa, existe um desgaste muito grande interno e, principalmente, a exposição da empresa. Então, o caminho, primeiro, é investir em relacionamento, é investir em apoio desses nossos líderes para que eles conheçam o seu potencial e de que maneira eles podem realmente conduzir essa liderança segundo as demandas do momento. Para que uma pessoa ela mude de comportamento, não é suficiente nós darmos treinamentos técnicos, comportamentais ou motivacionais, que era o nosso histórico anteriormente, mas é necessário que a pessoa realmente conheça suas forças, seus potenciais e seja amparada para que ela venha gradativamente, a gente sabe que não acontece de uma hora para outra, se utilizando desses recursos que até então, até para ela, pareciam ocultos. Porque o líder tem ou tinha a mentalidade de que ele não pode não saber, ele tem que sempre dar resultados. E o convite aqui é para que se faça uma pausa e se permita que esse líder entre em contato com aquilo que ele não sabe, entre em contato com as novas necessidades de gestão. E acreditamos que a partir dessa capacitação do gestor, do líder, da maior tranquilidade que nossos líderes tenham, maior segurança dentro da empresa, ocorrerá a mudança de comportamento e, consequentemente, as relações vão ficar mais próximas, permitindo um maior engajamento. Né? Por onde ou que ferramenta poderia ajudar esse mapeamento dessas competências, né? E o segundo é um mapeamento de como as suas lideranças e como a sua equipe laboral
percebe na sua empresa essas questões de segurança, de comunicação e de relacionamento. E a partir desse momento que você tenha isso estabelecido, e o maior propósito disso é restabelecer ou construir vínculos positivos, né? Aonde essa equipe venha a funcionar de maneira mais tranquila e mais segura. A partir desse mapeamento, desse conhecimento de como é percebido a tua empresa, é que se deve criar um plano de ação. Entendendo que esse plano de ação, onde se fazia lá através de uma pesquisa de clima organizacional, ele não é mais eficiente como nunca foi, né? É preciso que se faça um inventário minucioso de setores e por setores, porque cada setor, cada equipe tem uma visão, uma percepção diferente, a partir da diferença da execução de suas tarefas, ou da natureza de suas tarefas, e também a partir da liderança que ele tem, né? Então, você conhecendo essa visão, a empresa tem um direcionamento para se fazer um plano de ação que venha a resolver esses problemas percebidos, né? Após esse plano de ação, existe uma implantação, né? E aí a empresa rodar o PDCA. É a percepção, é a execução, é a checagem, né? E o planejamento, que vem no início, entra aqui como um replanejamento, como uma atualização das medidas que foram tomadas e das necessidades que ainda existem. Quais são as armadilhas na implantação desse sistema? Primeiro, aquilo que nós já falamos, né? São esses pacotes prontos e cheios de medo, de pressão, né? Nós, em interação, em contato com o Ministério do Trabalho, tivemos clara a posição de que o Ministério do Trabalho não vai sair fiscalizando NR1. Quando houver realmente uma fiscalização, vai ser olhado para o PGR de uma maneira geral, né? Outra coisa é isso que eu estou falando, que é fazer está dando bastante interferência isso, que venha te trazer segurança e melhores condições de convivência e produtividade nesse ambiente. Eu acho que aqui deu para vocês terem noção, uma breve noção desses caminhos, e eu me coloco à disposição para dúvidas, perguntas, aquilo que a gente puder estar contribuindo. Bom dia, colegas, bom dia. Eu sou a Mari. Eu queria tirar uma dúvida que, na verdade, não necessariamente relacionada ao funcionamento da NR1, mas eu queria entender como que ficaria essa questão de fiscalização por parte tanto do sindicato, dos trabalhadores, quanto do Ministério, como que é feita essa abordagem. Perfeito, Mari. Eu vou comentar, mas se tiver algum jurídico aí assistindo, ou o doutor Vonei, ou o doutor Ed, eu gostaria da contribuição deles para te dar essa resposta. Como eu falei, o que nós temos de informação do Ministério do Trabalho é que ele vai chegar na tua empresa e vai fazer a fiscalização do que você tem a nível aí documental, se for o caso, eu não sei se ele chegaria ao nível ambiental, do teu PGR, do quanto isso está funcionando. E a NE entraria nesse PGR, tem que entrar nesse PGR, compor o PGR, né? E essa parte, não sei se é isso, por favor, reforce, relacional, não é uma competência, não é o Ministério do Trabalho que vai estar fiscalizando. Isso vai acontecer por conta de alguma denúncia, se houver, né?
de assédio, ou ele vai aparecer lá nas ações trabalhistas, né? Eu não sei se alguém mais gostaria de comentar e se isso respondeu, Mari. Respondeu sim, obrigada. Me parece que está claro, né? Teve uma certa clareza, ou então está tendo muitas dúvidas, né? que não foram trazidas. Nós estamos aqui à disposição, vamos dar mais um tempo para que possamos fazer essa troca, uma troca necessária que se tenha. Mas eu acho que o que traz de mais importante é que esse assombro que foi criado em torno dessa fiscalização da NR1, ela não é de todo verdadeiro. Claro que vai ter, a gente não sabe em que intensidade, não existe nenhum plano até agora estabelecido, né, como eu falei, específico para isso, mas as empresas estão sujeitas a algum momento à fiscalização sobre o funcionamento do PGR. E nós sabemos que isso diferencia de lugar para lugar, né? Onde tem assim, um maior contingente de fiscalização, uma maior política, isso vai acontecer mais. Você falou como é que fica a relação sindical. A relação sindical fica na mesma maneira que se relaciona com todos os outros processos da empresa, né? Não vimos nenhum poder, por enquanto, do sindicato. É claro que pode haver e vai haver reivindicações em relação a isso, e que provavelmente haja uma tentativa disso ser tratada em convenções. Mas aí é uma coisa ainda a ser vista, negociada, e devido principalmente à subjetividade específica dessa norma, que seja só a NR1, né? Vai sim haver cobrança da qualidade do ambiente dentro da empresa, como sempre estava vindo, né? A questão de segurança, de conforto, todos esses quesitos que já estavam sendo vistos e exigidos. Diego, Jéssica. Eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer, né, principalmente, Joana. Vamos deixar aqui os contatos também para que todo mundo, né, possa, quem tiver alguma outra dúvida específica e tal. E eu acho que essas oportunidades aí são bem enriquecedoras. É um assunto que agora, né, vai ganhar cada vez mais destaque. Então é algo super importante as empresas estarem bem atentas. Eu acho que o que é importante salientar aqui, Diego, e todos que estão assistindo, é dessa oportunidade de gestão que a empresa tem e que a NR1 pode estar apoiando. Até mesmo, e principalmente, acho que no desenvolvimento dos líderes, a hora que nós trazemos isso como exigência legal, que tem uma força de lei, nós sabemos que é melhor aceito, né? Que não se cria tanta resistência. E aí, na sabedoria e na eficiência da gestão, se aproveita para fazer um up nessa coisa da gestão, uma vez que relacionamento daqui para frente cada vez mais vai ser decisivo para produtividade, para manutenção, para retenção, engajamento da nossa equipe. Se a gente olhar e no nosso dia a dia mesmo, as nossas relações, para quem que é que a gente tem vontade de atender? Para quem que é que a gente tem vontade, eu vou usar a palavra servir, mas não é bem servir, é estar junto construindo. Com aquelas pessoas da qual a gente encontra
respeito, cordialidade, né? E principalmente uma estrutura de confiança. Perfeito. O Eduardo, acho que tem uma participação ali também, Eduardo? Isso, bom dia a todos. É muito bacana a abordagem que a Joana trouxe. E, bom, me apresentar, né? Eu me chamo Eduardo, eu tenho uma assessoria de saúde e segurança, eu fiz questão de participar justamente para entender, para saber do entendimento, né, da Joana a respeito desse tema. E bacana essa abordagem relacionada aos aspectos de liderança, né? Muito porque a gente já identificou em vários trabalhos em empresas que a liderança é o ponto focal de problemas psicossociais dentro das empresas, né? Inclusive, a gente coloca dentro dos planos de ação trabalhos direcionados às lideranças, né? Ao desenvolvimento de lideranças, porque, como a Joana mesmo pontuou, elas sempre foram formadas com o intuito de forçar uma produção, forçar uma produtividade, e eu pego as palavras da Joana ali, você consegue servir muito mais para uma pessoa cordial, né, que tem essa abordagem mais humana, vamos dizer assim. Então, o nosso trabalho tem sido direcionado, né, as nossas orientações para as empresas atendidas tem sido relacionado ao desenvolvimento de lideranças, né, e já surte um efeito bem positivo quando isso é praticado. Então, deixo aqui minha contribuição, deixo aqui também o meu contato, né, a minha disponibilidade para auxiliar as empresas nesse aspecto. Obrigado. Muito obrigada, Gini. Nós não podemos esquecer também que a empresa não é a grande responsável, só a empresa, a grande responsável pela geração dessas doenças psicossociais. Nós temos toda uma pressão social que advém de uma falta de estrutura, de uma falta de educação, de uma falta de cultura, que está cada vez mais pressionando o nosso cidadão. Esses dias eu assisti um bate-papo da CNI, onde eles trazem, gente, a reflexão sobre as consequências dos empréstimos compulsórios, dos empréstimos que estão sendo feitos aí na nossa classe trabalhadora, para a nossa classe trabalhadora, e com esse desconto direto que as empresas são obrigadas a fazer. Essa situação tem trazido para o mercado um aumento do estímulo do trabalho informal. A pessoa se endivida, ela não consegue dar conta de pagar esse empréstimo, e o que ela faz? Ela sai para um trabalho formal, onde ela não vai ter esse desconto. E, consequentemente, a gente sabe qual vai ser o reflexo disso, tanto dentro das nossas empresas, nessa força de trabalho, como também numa sociedade que fica cada vez mais dependente. Então, é importante considerar tudo isso e, principalmente, eu acho, aí fica um recado para as nossas entidades de classe começarem a refletir ou acentuar a reflexão sobre isso e criarmos algumas ações de lobby, de maior acompanhamento, junto aos nossos legisladores, para que a gente possa preservar e encaminhar essa situação econômica e produtiva de uma maneira mais assertiva. E obrigada, Eduardo, aí, pela sua contribuição. Obrigado, Joana. Excelente abordagem. Ok. Jéssica, Diego, se não houver mais nenhuma questão, acho que podemos
né, estar encerrando, está dentro do nosso tempo e nos colocamos à disposição para qualquer conversa, para qualquer troca de ideia, onde a gente possa estar contribuindo. Perfeito. Muito obrigado, Joana. Agradecemos muito aqui. Acho que a Jéssica também quer falar. Joana, agradeço o pessoal da FAS. Você compartilhar seus conhecimentos com a gente, a todos que participaram dessa live também. O Sincabima te agradece. Obrigada por fazer a sua participação aqui com a gente. Tá sem áudio, Joana. Ah, não. Eu que tô sem volume aqui, desculpa, para não dar interferência. Para o resultado da nossa produção, para o resultado da produção das nossas empresas, né? E olhando principalmente para essa oportunidade de desenvolvimento que os gestores têm. Com certeza, isso não vai ser mais uma tarefa, não vai ser mais uma carga, e sim uma oportunidade de se exercer essa função de liderança, de coordenação, de direcionamento, de uma maneira mais tranquila, mais produtiva e de maior excelência. A FACE agradece a todos, participantes, colaboradores, nossos parceiros, e nos colocamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Joana. Eu deixei os contatos da Joana e da FACE ali no chat também, caso alguém queira salvar, já está ali. Ok. Um bom dia a todos, um bom final de semana. Hoje é dia dos namorados, né? Por favor, não esqueça de namorar. Isso reduz também os riscos psicossociais, faz parte. Muito bom. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigada. Bom dia.